Olá, olá. Meu nome é Paula Gonçalves, sou psicóloga e eu sou a convidada do encontro de hoje do tema da saúde. E como todo encontro tem uma frase, eu vou trazer para vocês a frase de hoje. Frente ao impossível, cabe o luto. Frente ao possível, cabe a luta. Hoje, nesse encontro, nós vamos trabalhar percepções de adoecimento, doença e fracasso pessoal. Que tudo isso junto é um dos grandes sintomas dos tempos contemporâneos e aquilo que traz cada vez mais um adoecimento para a nossa sociedade. Para ficar mais claro e didático para vocês, então eu vou dividir nesses três pequenos grandes temas, que é adoecimento, que é diferente de doença, doença e fracasso pessoal como um processo de adoecimento. O adoecimento, ele sempre vem marcado, ele é quase que uma ruptura na nossa vida. Ele se transforma em um marco. Ele tem característica de acontecimento. O adoecimento, então, é um marco de um acontecimento que pode ser tanto físico quanto psíquico na vida de todos nós. O adoecimento, ele tem uma característica como um marco de determinar as coisas antes deste adoecimento e as coisas depois do adoecimento. Então, o adoecimento, ele tem essa característica na nossa vida. Ele quase sempre vem como uma bandeirinha para mostrar para gente que algo importante no nosso sistema, na nossa vida, no nosso dia a dia, pediu para a gente dar uma pausa, pediu para a gente parar. Então, é um acontecimento que pode ser físico, como, por exemplo, um acidente, uma lesão, um pé quebrado, ou ele pode ser um acontecimento psíquico, como um burnout, como uma depressão, como uma estafa, ou até mesmo uma síndrome do pânico. Então, nós temos como um determinante, é como se a gente conseguisse identificar que a partir daquele momento a nossa vida foi marcada e ela tem um diferencial. Então, o adoecimento é esse marco que vem dizer para a gente que existia o nós antes e agora existe o nós depois deste adoecimento, seja físico ou psíquico. Essas são as características dos adoecimentos. Já a doença, ela sempre tem alguns pontos para trazer para a gente de observação, de alerta. Primeiro, toda doença tem um sentido. Toda doença tem uma história. Toda doença vem marcada por um enfrentamento. E toda doença deveria ter uma elaboração, seja ela na forma de experiência, no momento de sentir, de viver, seja ela como um resultado, o fim dessa doença. Então a doença, ela nos traz um sentido que vivemos a partir, talvez, de um adoecimento. A doença conta uma história. Ela nos traz e nos remete memórias. Ela tem componentes familiares, genéticos, sociais, comportamentais e ela precisa ou deveria precisar vir composta de uma narrativa para que essa doença possa ser enfrentada. Então, ela é do campo do possível. Frente ao possível, cabe a luta. E a luta
é esse enfrentamento, é essa busca por uma solução. Eu vou a uma consulta, eu faço uma anamnese, eu faço um exame, seja ele de sangue, de imagem, seja ele sobre a história da sua vida, que teve um marco, e a partir daí, esse médico, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer pessoa da saúde que tem essa capacidade de elaborar um diagnóstico vai trazer para você um nome. E quando a gente tem um nome, a gente conta uma história. E aí a gente pode pensar em um enfrentamento. Mas o enfrentamento ele serve para que a gente possa ir para o outro ponto da doença, que é a elaboração, que é a nossa capacidade de poder experienciar, seja o marco, o acontecimento, a história que é narrada e o enfrentamento, para que a gente possa sentir cada parte desse processo e, quem sabe, tomar ele como um alerta, como uma solução. Então, a doença ela vem trazer para a gente um sentido, uma história, uma capacidade de enfrentamento e uma elaboração. A diferença entre a doença e o adoecimento é que o adoecimento quase sempre ele vem traumático, porque ele tem esse marco. A doença, ela vai nos dando esse sentido. Se a gente estiver prestando um pouco de atenção, ela vai contando essa história e a gente tem a possibilidade de enfrentá-la de uma maneira que possamos elaborar. E hoje a gente tem o fracasso pessoal, que a gente pode tentar trazer ele como ausências. Ausências de clareza, ausências de opinião, ausências de atitude. Se existe um fracasso pessoal é porque tem uma pessoa e essa pessoa ela vive em sociedade, ela convive com as pessoas, a gente espera que ela trabalhe, que ela tenha uma vida social, quem sabe uma vida de relacionamento pessoal e íntimo. E o fracasso pessoal, ele vem contando pra gente que é esse apagamento desse sujeito. Esse sujeito, ele passa a não ter clareza de quem ele é, do que ele quer, o porquê que ele tá ali. Esse sujeito passa a não ter opinião sobre o que ele quer, sobre o que ele pode, sobre o que podem sobre ele. E esse sujeito também passa a não ter atitudes. Ah, escolhe você. Ah, tá tudo bem. Ah, vamos deixar para depois. Tanto faz se essa garrafa é azul ou vermelha. Tanto faz se eu gosto de azul ou vermelho. Mas o fracasso pessoal, para que a gente possa ter ele como algo para ser narrado, algo para contar uma história, ele quase sempre vem da sociedade. É a sociedade diminuindo a clareza do sujeito. É a sociedade diminuindo a opinião desse sujeito. É a sociedade diminuindo as atitudes desse sujeito. Mas a gente também tem o fracasso enquanto algo daquilo que o próprio sujeito não consegue nem mesmo dar conta. Ele vai vivendo a vida, as situações, os momentos, quase que num piloto automático. E ele não consegue perceber que ele vai perdendo a sua clareza, a sua opinião, as suas atitudes. Às vezes ele nem percebe esse marco, esse acontecimento psíquico
Às vezes ele perde tudo, inclusive a sua capacidade de ver e narrar que ele não está num bom momento, que ele não está bem. Então, o fracasso pessoal ele pode aparecer para gente, seja num consultório ou para qualquer pessoa, por um campo que a sociedade nos conta, ou por um campo em que fica guardado ali na cabecinha dele, no coração dele, e ele não vê. Mas se ele tiver com uma ajuda, talvez essa ajuda possa perceber. Então, cada vez mais que ele não vê e que essa sociedade vai causando ausências sobre clareza, atitudes e pensamentos nele, vai aumentando uma dualidade. Esse sujeito ele fica à mercê de, bom, eu devo ser uma pessoa boa, eu devo ser um bom profissional, eu devo ter o carro do ano, ou como as pessoas na internet observam um meme, o meme de 2024 é mais ou menos assim. Se eu tô em 2024, não tenho um copo da Stanley, uma raquete de beach tênis e nem um café com Deus Pai, será mesmo que eu tô vivendo 2024? Então a sociedade traz para essas pessoas que consomem esse conteúdo que eu devo ter o copo, eu devo jogar beach tênis e eu devo ter o café com Deus Pai. O engraçado é que nesse meme não diz que eu devo fazer o devocional, né? É só ter o livro do café com Deus Pai. E por que eu disse dualidade? Porque o sujeito passa a acreditar muito mais no eu devo do que numa outra expressão. Eu posso. Eu posso jogar beach tênis. Eu posso, se for do meu desejo, da minha opinião, ter um copo ou uma garrafa da Stanley. Eu posso ter o melhor carro ou o carro do ano. Eu posso ser o melhor profissional. E o eu posso. O bom do eu posso, o bacana do eu posso, é que ele é acompanhado do desejo. E o desejo do sujeito. O eu devo é acompanhado do imperativo da sociedade. E quando o imperativo da sociedade é maior do que o desejo do sujeito, ele fica nesse fracasso. Porque aquilo que constitui um ser humano é a sua capacidade de conviver com as faltas. E quando a gente coloca um imperativo acima do desejo, a gente tira a possibilidade de poder conviver com a falta e passa a acreditar que a gente precisa conviver sempre com a completude daquilo que é imposto pelo outro, pela sociedade, por alguém que não seja o meu desejo. Então, todo o adoecimento, ele é um marco, ele traz um antes e um depois no sujeito e ele marca um acontecimento, seja da ordem física, que é aquela ordem que é vivenciada no corpo do sujeito, ou seja da ordem psíquica, que é vivenciada no campo daquilo que ele sente e não consegue dar conta naquele momento. A doença, ela sempre produz um sentido, ela conta uma história, ela traz uma possibilidade de enfrentamento. E o bacana é que ela traz uma possibilidade de elaboração, que é passada por uma experiência de sentido, de vida e até mesmo de um resultado, seja ele de um prognóstico positivo, uma cura, ou seja ele de um prognóstico de fim de vida. E o fracasso pessoal, que é esse terceiro acontecimento de modos de adoecimento da nossa sociedade hoje, ele é marcado quase sempre por uma ausência de um sujeito
e uma potencialização de um desejo de uma sociedade. É marcado pela diminuição de eu posso por uma ênfase em eu devo. E esses 3 pontos, adoecimento, doença e fracasso pessoal, quase sempre nos trazem algo que a gente gosta de chamar de sintoma. Todos esses 3 itens, adoecimento, doença e fracasso pessoal, produzem um sintoma. Ah, Paula, mas o que é sintoma? Sintoma, de uma maneira bem resumida e pontual, é a bússola. É aquilo que vai poder, se tiver muito bem claro ali, regulado, me trazer um norte. E trazendo aqui para nós, o sintoma é quase que o pulsar. É aquilo que faz com que o sujeito comunique. É aquilo que faz com que o corpo comunique. É aquilo que faz com que, de alguma forma, alguma coisa seja escutada. O sintoma, ele pode produzir para nós um guia. O sintoma pode trazer para nós um caminho para elaboração, para experiência, e a gente vai ter que ir escolhendo como isso vai sendo colocado. Mas o sintoma, ele também pode ser um pensamento, um sentimento, uma memória, e tudo isso junto virá um comportamento que vai trazer para a gente esse guia, vai ser esse norte de um adoecimento, de uma doença e de um fracasso pessoal. Mas a gente está em um encontro de um desafio que tem como nome encontrar-se. Vir aqui e trazer a clareza que todo ser humano pode passar por um adoecimento, por uma doença ou por um fracasso pessoal, faz parte. Mas também é interessante trazer a possibilidade de como vocês, a partir do momento que conseguem, então, dar uma identificada, produzir uma identificada, se aquilo que talvez vocês estejam passando agora cabe em uma dessas 3 características, como então, a partir de agora, eu posso produzir ou procurar uma ajuda para que eu me encontre. Talvez eu esteja adiantando, mas para que eu encontre a minha melhor versão. E sem sombra de dúvidas, o caminho, a bússola para isso, é a narração do adoecimento, da doença ou do fracasso. E o que é a narração? É a possibilidade de eu contar este adoecimento, essa doença ou esse fracasso pessoal. Mas é contar por contar? Não. É contar para alguém que possa escutar o seu sofrimento. Mas muito mais do que narrar a possibilidade de alguém escutar o meu sofrimento, e o melhor de tudo, o mais bacana, é narrar para mim mesmo. É contar para mim mesmo que algo não está bem. E essa narração, essa história que eu vou contando desse adoecimento, desse processo, ela me traz 3 pontos fundamentais. A narração, ela traz para a gente a possibilidade de reconhecer que algo não está bem. A narração
faz com que eu escute de mim mesmo que alguma coisa, seja da ordem do social ou da ordem de eu produzindo o meu adoecimento, o meu sofrimento, o meu sintoma, não tá bem. A narração também traz para mim a possibilidade de responsabilização. A responsabilização de que é preciso que este marco, que essa narração, ela traga para mim uma mudança. Que ela gere em mim, depois do reconhecimento e da responsabilização do, peraí, alguma coisa não tá bem e eu, proprietário da minha própria história, dono da minha vida, preciso fazer algo para mudar. Preciso produzir uma narrativa, me escutar, mas preciso tomar uma atitude. Eu não posso deixar que a ausência de atitude do fracasso pessoal impere sobre toda a minha história. E por fim, essa narrativa, essa possibilidade de contar essa história, ela vai trazer um resultado diferente. Se eu encontrar alguém, além de mim mesmo, que esteja disposto a escutar o meu adoecimento, que esteja disposto a escutar a minha doença, que esteja disposto a escutar o meu fracasso e as minhas ausências pessoais, para que essa experiência mude, para que esse processo de experiência mude. E não é puxando sardinha, não, mas a gente precisa aprender a transformar a experiência do adoecimento para que a experiência do cuidado tenha mais força, tenha mais sentido, tenha mais vivência. Então, a partir dessa narração, a partir dessa possibilidade de reconhecer, responsabilizar e produzir um novo resultado, ela vem com essa escuta que possibilita a vivência da experiência sem que ela seja determinante como um trauma, para que eu possa pôr uma nova roupa no meu caminho de vida. Essa narrativa, essa possibilidade, ela também pode produzir a cura. E ela pode revelar o seu pulsar. Ela pode revelar o seu propósito, o seu sentido. Então a gente precisa aprender a reconhecer os adoecimentos, a reconhecer as doenças e a entender que o fracasso pessoal ele vai existir. Mas em algum momento, pela narrativa, pela essa possibilidade de transformar esse sintoma em uma história, de reconhecer, de responsabilizar e de produzir um novo resultado a partir de um lugar seguro de escuta, de possibilidade de transformação dessa experiência, eu posso deixar que o impossível fique para o luto e pensar muito bem que frente ao possível cabe a minha luta. E eu também entendo que a gente precisa ser mais forte que os imperativos, mais inteligente que o silêncio, para que esses marcos e acontecimentos possam se transformados. Todo encontro tem uma frase e quem está trazendo esses encontros para vocês encerra esse encontro repetindo a frase. E essa frase é daquelas poucas frases que se alguém vai fazer a cagada, ou melhor, desculpa, se alguém vai tatuar
que seja tatuada, ou no coração ou no próprio corpo. Frente ao impossível, cabe o luto. E o luto pode ser cuidado. E frente ao possível, cabe a luta. A luta de mudar esses resultados. E também todo encontro tem uma tarefa. E eu vou me arriscar aqui a passar uma tarefa para vocês. Tire um tempo para você. Pegue uma folha, faça um risco no meio dessa folha e separe quais são as coisas impossíveis neste momento da sua vida. E quais são as coisas possíveis neste momento da sua vida. Elenque ali de 5 a 10. Elenque aquilo que é impossível, e eu espero que você não chegue nem no 5. E elenque aquilo que é possível, de 1 a 10. E tente entender para o possível aquilo que você pode se programar, se organizar para ir à luta. Aquilo que é da sua responsabilização de alterar esse problema e aquilo que você precisa, então, procurar ajuda para que alguém te auxilie a ir à luta. Então, frente ao impossível, cabe o luto. Frente ao possível, cabe a luta. Separe aquilo que você não pode tratar neste momento daquilo que é possível tratar. E elenque o que você pode fazer e aquilo que você precisa de ajuda para fazer. Depois disso, mãos à obra, a tarefa é sua. E aqui sempre vai ser um ambiente seguro para que você possa dividir, compartilhar e solicitar a ajuda. O nosso encontro de hoje, então, era para trazer essas diferenciações de adoecimento, doença e fracasso pessoal e mostrar para você que frente a estes 3 é possível a luta. Um obrigado e até uma próxima oportunidade.